Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Jaderson Barbosa, coordenador do programa Encaminhar Ação Cidadã, programa de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. Queria, em nome da Associação FSA Esporte e Cultura e do PEAC, agradecer a presença de todos vocês e dizer que está aberta então a semana 2 de lives do Conhecimento Solidário, um evento que surgiu da ideia de poder socializar o conhecimento em tempos de isolamento social, mas também de arrecadar alimentos e máscaras de proteção para as famílias mais carentes aqui da cidade de Feira de Santana. Sabemos do momento difícil que nós estamos vivendo e essa foi uma das formas que nós encontramos para que possamos ajudar essas famílias. Lembrando que na semana 1 tivemos aí diversos profissionais de extrema competência da nossa área da educação física e do esporte, e a semana 2, mais um time de craques, que começa nessa noite com o Eduardo Freeland, coordenador da base do Flamengo do Rio de Janeiro. Então daqui a pouquinho nós vamos receber o Eduardo Freeland e precisamos lembrar vocês que está aí disponível um aplicativo benfeitoria, né, para doação. Então a gente vai solicitar que as pessoas possam fazer sua doação com quanto puder e contribuam com esse momento tão difícil. A gente espera ao longo do final dessas 2 semanas que tenhamos arrecadado realmente um valor significativo, que a gente possa contribuir com o maior número de famílias. Também dizer para vocês que mais informações sobre o PEAC e sobre a Associação FSA vocês podem buscar no site e Instagram específico das instituições e conhecer um pouco mais da seriedade dessas entidades que estão envolvidas nesse grande evento. Queríamos agradecer ao Batalhão da Polícia Militar de Feira de Santana, entidade aí que desde o primeiro momento, do primeiro convite, tem nos ajudado bastante, inclusive se colocando à disposição para no momento da distribuição dos alimentos e das máscaras, estarem no apoio com o deslocamento, com o transporte. Então muito obrigado ao Batalhão da Polícia Militar aqui de Feira de Santana, Major Tai e o Ezequiel, né, o Coronel Ezequiel. Agradecer a toda a imprensa de Feira de Santana e região pelo apoio, pelo cuidado, né, em estar divulgando as ações, em estar contribuindo para esse processo. Agradecer muitíssimo a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, ajudando no processo de divulgação e articulação do evento. E agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nessa jornada. E daqui a pouquinho, então, o Eduardo Freeland vai estar conosco e a gente já vai começar de imediato o nosso encontro para que a gente possa aproveitar ao máximo aí do conhecimento do professor Eduardo, conhecer um pouco da sua história de futebol. Eduardo Freeland, que é coordenador da base do Flamengo, do Rio de Janeiro, e que estará conosco na noite de hoje. Daqui a pouquinho o professor vai estar conosco. Lembrando, pessoal, que estou ajudando aqui o Eduardo na conexão. Lembrando que nosso evento encerra na sexta-feira à noite. Vamos estar com o Guilherme e vai estar falando sobre o processo aí criativo no futebol, falando do Tática Up e mais outros conhecimentos aí voltados ao futebol. Mas teremos também o professor Wellington Araújo da UFES, professor Gilmar Mercedes, técnico do Bahia do Sub-17, Fernando Oliveira. Vamos estar todo mundo junto aí nessa jornada. Professor Eduardo Freeland, daqui a pouquinho vai estar conosco aqui no Instagram do FSA, ok? Estou aqui chamando o professor Eduardo, ele tem dificuldade aqui com a conexão, mas vai dar tudo certo. Então, assim, como eu falei para vocês, uma semana, sem dúvida nenhuma, mais uma semana, né, de muita qualidade, e que abre, né, começa aí com o Eduardo Freeland, e teremos também professor Ricardo Torres, professor da Universidade da Noruega, feirense, né, professor
que já foi coordenador do curso de Ciência da Computação da Unicamp, e que estará conosco também nessa semana. Professor que está fazendo um estudo muito interessante sobre a relação humano-computador ali, desenvolvimento de aspectos táticos. Professor Wellington Araújo, que vai estar falando das dimensões sociais do esporte aí. Fernando Oliveira, treinador do técnico, né, do Esporte Clube Bahia, categoria sub-15. Professor Gilmar Messias vai estar falando sobre a questão da atividade física e saúde na infância e adolescência, uma temática extremamente importante, inclusive potencializa no momento que nós estamos vivendo. Guilherme Machado e Bruno Pivetti, que hoje é coordenador técnico da base do Vitória e também trabalha atuando ali diretamente com a equipe profissional do Vitória. E sem dúvida nenhuma aí vamos estar desenvolvendo temáticas incríveis. Então aproveitem bastante, em nome do Programa Encaminhar Ação Cidadã, em nome do PEAC, né? E que vem desde 2013 desenvolvendo suas ações, em nome da Associação FSA Esporte e Cultura. Não sei se vocês conhecem a Associação FSA Esporte e Cultura com o esporte, né, e também com a formação de treinadores na parceria com o Futecom. Então você que não assistiu às lives da semana passada, vai lá no Núcleo Futebol Competente, no grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana, e você vai encontrar no canal do YouTube as lives que estivemos semana passada, inclusive as lives também dessa semana, que começa de imediato. Já estou vendo aqui, fazendo contato visual e em áudio também, com o professor Eduardo Freeland. Professor Eduardo, boa noite. Em nome do Programa Encaminhar Ação Cidadã, em nome da Associação FSA Esporte e Cultura, seja muito bem-vindo ao nosso evento Conhecimento Solidário, que começa neste momento. E aí nós teremos uma série de regras que daqui a pouquinho eu falo, mas eu queria que você já desse as boas-vindas, boa noite, e a gente já ir testando a conexão. Boa noite, professor Jaderson. É um grande prazer participar de um evento com um propósito tão necessário para esse momento, né? Eu acho que compartilhar conhecimento é sempre muito bom. Eu sou um defensor disso onde eu passo. Eu realmente tenho convicção que não sei nada, então estou aprendendo constantemente. Eu defendo muito essa ideia porque é real. E você poder fazer isso, trocar de uma forma tão necessária que se faz, num momento onde a gente pode, de repente, contribuir de alguma forma com as pessoas que estão passando por momentos ainda mais difíceis, né? Me sinto um privilegiado nesse momento por ter um teto, por ter alimentação e tantas pessoas aí passando por sérias dificuldades. Eu acho que parabéns pela iniciativa. Eu acho que é uma forma da gente, em home office, poder contribuir, trocar ideia, acrescentar e ser acrescentado de muita coisa que vai ser discutida, mas fundamentalmente poder ter algo que a gente possa contribuir para as pessoas que estão passando grande necessidade através dessas ações que você tem promovido. Parabéns. Obrigado, Eduardo. Recebo aí os parabéns em nome do PEAC, em nome da Associação FSA, e ficamos muito gratos. Os nomes que nós escolhemos para esse evento realmente foram nomes que têm um processo, né, de sensibilidade e compreensão do contexto. Eu acho que isso é extremamente importante, essa relação, e você faz isso muito bem. E vamos só explicar para o pessoal, quem já vem acompanhando com a gente as lives, é em formato de evento mesmo. Então o professor Eduardo ele vai ter a sua explanação, o seu momento de estar dialogando aqui com a gente, fazendo essa troca de conhecimento. Eu vou estar sistematizando as perguntas aqui que surgirem durante a live, e a gente vai tentar fazer uma síntese. Na medida do possível, o Eduardo vai respondendo essas questões, ok? Então, eu queria, na verdade, fazer a apresentação oficial, falar um pouco aí do currículo do Eduardo, mas a gente, no primeiro momento da live, sempre solicita que os professores contem um pouco da sua trajetória. Aí eu imagino que ele, contando a trajetória dele, ele vai colocar alguns pontos de experiência e de qualificação que ele vem buscando dentro do futebol. E então, professor Eduardo, nesse momento eu já passo a bola para você, e peço para que você já traga um pouquinho quem é Eduardo Freeland, como é que começou essa aproximação com o esporte, até você chegar nesse momento como coordenador da base do Clube de Regatas Flamengo. Boa noite mais uma vez a todo mundo. Eu nasci num berço da educação física, né? Os meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, são formados em educação física. Eu tenho 3 irmãos, nós somos 4 filhos, né, aqui em casa. E a gente sempre teve muito estímulo dos nossos pais com o esporte de uma forma geral. Praticamos, todos os filhos praticaram muito, tivemos uma infância
aí há 30 anos atrás, de muitos jogos, muita brincadeira, isso foi muito rico para nós. E essa linha, eu acabei sendo o único filho a seguir essa linha da educação física, do esporte. Eu joguei futebol na base, né? Eu tive alguma passagem, nunca alcancei níveis muito altos, gostaria, mas como sonho de qualquer criança. Mas eu cheguei a jogar no Fluminense num período, depois comecei a rodar alguns clubes, fiquei no Barra da Tijuca, um clube antigo, não é o Barra da Tijuca do Rio de Janeiro que tem hoje, é um outro clube. E joguei até meus 19 anos. Parei, comecei a fazer educação física, comecei a estudar com foco em trabalhar com futebol, ainda sem ter uma certeza de que linha seguir. Sempre gostei muito da área técnica dentro do futebol. E aí me formei, comecei a trabalhar em escolinhas de futebol. Isso me motivou cada vez mais a seguir esse caminho. Em 2004 eu entrei para trabalhar como estagiário, apesar de já estar formado em educação física, em licenciatura plena. Eu comecei uma trajetória no Madureira Esporte Clube, um clube menor aqui do Rio, e fiquei lá durante 4 anos, e foi muito curiosa essa passagem lá, porque era um estágio não remunerado, então foi um investimento puro na minha carreira, já estando formado, e foi muito interessante, porque eu exerci muitas funções no Madureira, eu exerci 5 funções no Madureira, todas elas como estágio, em algumas eu comecei depois fui contratado e tal. Então eu fui auxiliar de preparação física, eu fui preparador físico, eu cheguei a ser durante 6 meses treinador de goleiro do Sub-17 do Madureira. Depois eu fui para a área técnica de auxiliar técnico e treinador. E isso foi muito rico para a minha formação. Depois eu fui para o América do Rio, o América, um clube muito tradicional, que foi se apequenando ao longo da história, mas um clube muito interessante também. Fiquei 1 ano apenas lá, também como auxiliar técnico, depois como treinador do Sub-20. E então foi muito rica. Essa minha experiência dentro do campo foi muito rica para a função que eu exerço hoje de gerente da base do Flamengo e de gerente de base de uma forma geral, né? Em seguida eu fui para o Botafogo ainda como treinador, no Sub-13. Também foi uma experiência muito legal, porque eu acabei sendo treinador de todas as faixas etárias, isso foi muito rico para mim. Então eu voltei para o Botafogo, eu fui como Sub-13, pouco tempo depois eu ascendi ao Sub-15 e me convidaram para ser coordenador técnico. Foi um momento de bastante inquietação, porque eu mudaria muito eu entendi assim, né, na época, eu mudaria muito o meu foco do trabalho, mas optei por aceitar esse desafio. Poucos meses depois eu virei gerente técnico, e pouco tempo depois, cerca de 2, 3 anos depois, me convidaram para ser gerente geral da base do Botafogo, onde eu fiquei cerca de 2 anos. O Botafogo como um todo foram 8 anos na minha vida. E aí depois eu tive uma experiência muito legal no Cruzeiro de 1 ano, e estou há 2 anos no Flamengo, já nessa função de responsável, né, gerente das categorias de base. Então, assim, além disso, na parte mais pedagógica e acadêmica, eu fiz o curso de gestão da CBF, que também foi muito importante para mim. Me formei em MBA em gestão e marketing na Trevisan, na época, que foi uma experiência muito interessante, teórico-prática. E faço muitos cursos. A Universidade de Futebol é algo que eu procuro sempre me atualizar, porque tem muita coisa legal. O CBF Academy tem trazido muitas coisas legais, muito conteúdo legal, está se aprimorando a cada vez mais. Então, assim, a gente tem é muito rico o processo de formação no nosso país hoje em dia. Claro que a gente tem que se aprimorar, claro que a gente tem que entender que a cada curso, a cada live que a gente participa, eu acho que a gente tem que entender que a gente entra de uma forma e tem que procurar sair de outra, né? E não ficar apenas julgando o que você ouve, mas aprendendo, refletindo e tentando levar para a sua prática. É isso, basicamente é isso. Bacana, o professor Eduardo aí passou um pouco da sua trajetória, né, que você vê que é teórica e vivencial, sem dúvida nenhuma isso acaba construindo tanto de uma forma, né, humana, como também do ponto de vista teórico, acadêmico, aquilo que precisa ser reunido, né, pelo menos para poder fazer os enfrentamentos aí dentro dos espaços onde ele está ocupando hoje. Parabéns, professor. E o nosso tema, né, nosso tema central é princípios na formação de atletas na base. O professor Eduardo vai estar discorrendo sobre a temática agora, e aí falando um pouco aí, né, do jogador brasileiro, desenvolvimento do talento, sempre temas aí que eu inclusive, nesse momento da pandemia, né, do isolamento social, uma oportunidade incrível, apesar do momento trágico, né, da crise que nós estamos vivendo,
mas uma oportunidade muito legal das pessoas estarem apresentando um pouco daquilo que conhecem, que acreditam, socializando mais um pouco de conhecimento, e isso está atingindo muitas pessoas, e eu acho que vamos ter fruto disso, porque essa diversidade de pensamento, ela vai provocar uma série de reflexões, e quem sabe, por que não, pequenas rupturas aí para a gente poder transformar e fortalecer o futebol brasileiro. Então vamos lá, professor, é com você, o tempo é seu. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que está participando, novamente reforçar que a ideia aqui não é apresentar uma ideia fixa do que deve ser feito. Aqui a gente vai levantar algumas ideias de princípios que eu entendo serem essenciais para a formação. Eu vi que entrou aí uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, que é o psicólogo Púopulo, que é um cara que faz um trabalho sensacional no São Paulo. E tem muitas pessoas aqui entrando que eu estou acompanhando e acho que tende a ficar rico. Espero que todos possam participar dessa nossa troca aqui. Bom, em cima desse tema central que a gente criou, né, de princípios na formação de atletas na base, a gente pode dissecar várias situações aqui. Eu optei por trazer 3 temas geradores e 4 temas geradores, na verdade, só para a gente poder levantar algumas bolas aqui que eu acho que podem ser interessantes. Uma delas, na verdade, eu vou fazer um link entre duas, que eu separei em 2, mas eu vou, de certa forma, falar de uma unificando, que é o seguinte, a gente tem ouvido muito já há algum tempo, nós que desenvolvemos jogadores, que fazemos esse processo de base, que todo o processo vem sido criticado, por um lado, né, porque a gente tem tido uma dificuldade de entregar jogadores naquele nível que a gente tinha aí na década de 80, 70, 60, e isso é um ponto central, né? Além disso, obviamente, a gente tem profissionais de altíssima qualidade nos clubes em todo o país hoje. Eu tive a oportunidade em Fortaleza num evento muito bem organizado lá, e fiquei impressionado com o conteúdo que eu vi, com a organização que eu vi, com a troca que as pessoas trouxeram. E em qualquer lugar no Sul, assim, é muito diversidade, como você falou, e eu acho que isso é muito rico. E tem muitos profissionais capacitados desenvolvendo o trabalho. E tem sido cada vez mais desafiador desenvolver qualquer tipo de trabalho com atletas em formação. E aí eu vou trazer um ponto que eu acho que gera uma reflexão, acho que muitas pessoas pensam nisso. Primeiro que é a questão do talento, o desenvolvimento desse talento. Como detectar esse talento, e aí tem inúmeras formas de se fazer isso. E a partir do momento que você detectou o talento, como vamos desenvolver esse atleta? Eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar para algum público específico e trocar com algumas pessoas, eu particularmente acredito muito em desenvolvimento. E aí eu não só falo aqui desenvolvimento do futebol. Eu acho que o futebol é o tema gerador, é o tema central, porque a gente está... Hoje eu estou no Flamengo, e eu sou pago para desenvolver jogadores de futebol para entregar ao profissional e ao mercado, né? Esse é o motivo pelo qual eu recebo salário todo mês. Então, assim, eu tenho que me focar nisso. É o alto rendimento, é o desenvolvimento desse tipo de trabalho. Só que eu acredito muito que aí não só o alto rendimento ou qualquer área, a gente tem que entender claramente que a gente está desenvolvendo um ser humano que a gente quer que ele entregue aquele resultado, né? E eu sempre costumo dizer que em qualquer lugar, qualquer área que a gente atue, se a gente estiver bem, se a gente estiver equilibrado, a gente tende a entregar o melhor resultado. E eu acredito, e eu costumo falar o seguinte, o jogador tem uma particularidade em relação a algumas outras funções, né? outras profissões. Tem algumas profissões que se você não está muito bem, eu falo até da minha, eu tranco a minha sala, bato a cabeça, choro, fico triste e tal, vou ter uns 15 minutos, 20 minutos, eu volto e estou inteiro ali para exercer minha função. O jogador de futebol tem hora marcada para treino, para jogo, então assim, a gente tem que levar isso tudo em consideração. E a gente sabe, quem trabalha na base, não só na base, acho que no profissional acontece muito isso, eu tive pouquíssima experiência e contato com o futebol profissional estando dentro, mas acredito que aconteça muito similar, né? A gente tem dificuldades permanentes. Então eu acho que é muito importante a gente entender, antes de qualquer crítica, a gente entender o que a gente está vivendo hoje. Eu não falo da pandemia, falo da nossa sociedade de uma forma geral. E aí eu falo de mundo, não só Brasil, mas mundo, mas obviamente que a gente tem que se ater aqui ao nosso país e todas as dificuldades que a gente tem. Que país é esse que a gente está vivendo? Que famílias são essas? Que jogadores são esses?
que clubes são esses, quais são os interesses por trás de tudo isso, para a gente começar a fazer uma reflexão de que o que é mais importante. Aí eu volto ao título do que a gente definiu, quais são os princípios básicos que eu tenho que desenvolver nesse meu atleta, o que realmente eu tenho que levar em consideração para desenvolver um bom trabalho. Né? Então, isso para mim é o ponto de partida. Não adianta a gente querer fazer um copia e cola, seja do que for. Não adianta eu, estando no Flamengo hoje, pegar um copia e cola do Palmeiras, ou do Fluminense, ou de um Barcelona, porque não vai funcionar. Cada clube é um clube, cada realidade é uma realidade, cada estrutura é uma estrutura. E os jogadores são distintos também, e os profissionais também são distintos. Então é muito importante a gente entender todo o contexto que a gente está vivendo, e aí eu vou me ater um pouquinho às famílias e aos jogadores. Né? E aí eu posso até estender isso, quando eu falo dos jogadores, que jogadores são esses, que famílias são essas, como é que está a estrutura familiar desses nossos jogadores, como é que está a escolarização dos nossos jogadores, o que eu posso passar de informação que ele está apto a reter aquele conteúdo para se transferir aquilo para a prática. Isso tudo é muito complexo. Então, assim, eu acho que um dos grandes princípios é você entender, contextualizar esse processo, para você entender onde você está, qual é o estado atual, e aí levantando todos esses tópicos, e tem muitos outros para a gente poder discutir, mas você levantar esses tópicos para você fazer pode fazer uma análise SWOT aí, para você entender o que você tem na sua mão, e considerando isso, o que você pode transferir aquilo para a sua prática, levando em consideração a sua realidade. Porque em qualquer contexto, né, eu tive um contato muito próximo do Frank, que faz um trabalho maravilhoso aqui em comunidade do Rio de Janeiro, e ele faz um excepcional trabalho com o que ele tem. E ele mostra vídeos em palestras, assim, é sensacional o trabalho dele na Vila Aliança. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender isso, porque eu acredito que a gente tem muito a contribuir se a gente entender esse contexto e potencializar esse talento. Porque a gente é um país que eu acho que a gente continua formando... Deixa eu reconstruir a minha frase. A gente é um país que continua nascendo muitos talentos, muitos jogadores com habilidades para o futebol. Né? Em cima disso, claro que diminui-se a prática, diminui-se a ludicidade do que a gente tinha anos atrás, mas a gente tem riquíssima qualidade desses meninos que você vê jogando futebol de rua, jogando futebol nas escolas. Ainda é muito rico. Então, o que a gente tem que fazer para entender esse contexto todo e poder desenvolver esse menino, não só quando ele chega no clube, pega a bola e entra no campo para treinar. Né? Como é que aquele menino está naquele momento? Será que ele está apto a receber conteúdos? Qual é o filtro que eu vou fazer? Então, eu tenho defendido de uns 3 anos para cá que nos clubes por onde eu passo, por exemplo, a gente trabalha com um quantitativo um pouco menor de atletas por categoria. Porque eu consigo individualizar um pouco mais o olhar para esse menino e eu posso ter, dentro da equipe que eu tenho para trabalhar, eu posso conseguir ter mais intervenções onde eu consiga realmente acessar esse menino, essa família, acompanhar o processo da escola dele, acompanhar e dentro do possível, oferecer, estender a mão para essa família, para que realmente o que o Flamengo hoje me exige, para que eu possa entregar. Porque a minha grande crítica, e que eu faço a mim mesmo constantemente, é não ser um processo onde a gente coloca ali 30 meninos de uma geração e que naturalmente você vai ter alguns com um pouco mais de talento, um pouco mais de habilidade específica para aquele desporto e que naturalmente ele vai recebendo estímulos diferentes, naturalmente ele também vai conseguindo se sobrepor aos desafios que vão sendo colocados a ele. E aí acaba que é um processo muito mais natural do que um processo de desenvolvimento controlado. Né? Eu acho que as duas coisas podem caminhar juntos, mas eu acho que o nosso olhar no processo de formação dos jogadores, e isso para mim é um princípio básico e muito fundamental, é você olhar para aquele indivíduo que está sendo desenvolvido, né, e estender a mão para ele em tudo que você puder. E não estou falando aqui, às vezes já fui confundido, de passar a mão na cabeça de atleta, não é isso. Né? Mas é entendê-lo enquanto cidadão que passa inúmeras dificuldades, como nós passamos, e aí, obviamente, reconhecendo o contexto de cada um, mas dar a ele o que ele precisa, não necessariamente o que ele quer.
E eu acho que assim a gente tende a ser mais assertivo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, quando a gente faz uma correlação, as críticas que a gente recebe, e eu lembro muito bem o pós 7-1, a base virou uma dos vilões aí, né? Ou dos grandes vilões do futebol brasileiro ter acabado, e a gente já está mostrando que não é bem assim. Mas obviamente que a gente tem uma sociedade que vem passando por inúmeras dificuldades, né? O Brasil vem passando já há alguns anos, e muitos, por inúmeras dificuldades. Você vê hoje as famílias como sobrevivem, e a gente tem nos atletas da base, aí eu falo do Flamengo, do Cruzeiro e do Botafogo, que foi onde eu tive mais tempo. Você vê a realidade desses meninos, de onde eles vêm, né? Quem é esse N que a gente tem ali. Hoje no Flamengo a gente tem mais de 300 atletas. E eu poderia afirmar que mais de 80% desses atletas são atletas que têm dificuldade de se manter, são famílias que têm dificuldade de se manter. Então esse é um ponto que a gente tem que entender. Um outro ponto que eu acho importante trazer aqui é a profissionalização do futebol, né? Estava discutindo isso com o Felipe Leal, um treinador nosso do Sub-17, que eu tenho grande honra de fazer parte da equipe nossa lá do Flamengo. E a gente está falando sobre isso, assim, a profissionalização do esporte, do futebol, se a gente for fazer agora, estamos passando jogos aí de todas as Copas e tal, está muito rico esse processo, está gerando muita reflexão em nós que somos do futebol há algum tempo. E aí você faz uma análise comparativa, não do jogo em si, né? Que acho que não cabe muito comparativo, modificou demais, mas se a gente fizer uma análise com o que acontecia na sociedade naquela época, não sei se o sinal tá legal aí, posso continuar? Tô ouvindo bem, para mim tá ótimo. Professor? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo. Não me ouve? Então, assim, a gente começa a fazer um comparativo que é importantíssimo no meu ponto de vista, que é outro, que tá dentro dessa mesma seara que eu estou colocando, mas assim, essa profissionalização do esporte começa a exigir do futebol profissional, por conta do que passa a ser financiamento do processo, né? O que passa a financiar o futebol, o que o clube precisa entregar para que aquele financiamento seja adequado ao que tem e, consequentemente, possa se enriquecer. Então, é muito importante a gente entender que o esporte trouxe o resultado para o futebol brasileiro, com uma NBA, por exemplo. Mas lá também se tem muito resultado, mas a qualidade do esporte, claro, aí a gente vai se aprofundar numa discussão riquíssima, mas que a gente não vai ter tempo de fazer aqui. Mas o que eu quero dizer é que eu estou percebendo que isso já está chegando no futebol de base há algum tempo também, né? Então, a gente tem no futebol do Sub-20, do Sub-17, competições já que são televisionadas, a gente é cobrado por resultados internamente nos clubes, por mais que se fale que não é o mais importante, que a gente tem que entregar jogador, se a gente tem várias derrotas na base, se a gente fica um tempo sem conquistar títulos, e eu estou falando muito do Flamengo também, mas outros clubes, a gente vai ser questionado. Começou a se acontecer muito forte há umas décadas, já está chegando no futebol de base há algum tempo também. E aí, hoje, a discussão aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente começa com meninos muito jovens no futsal, será que a gente não está querendo profissionalizar, entre aspas, o futebol muito cedo e com isso também tem atrapalhado o desenvolvimento daquele talento? Será que os altos salários pagos pelos principais clubes do país também não atrapalha aquele menino que hoje tem 18, 19 anos ou até menos, a querer se dedicar no nível de exigência que o alto rendimento do futebol tem, para chegar no melhor nível possível dele? Porque eu já falei com alguns jogadores no Flamengo, por exemplo, em reuniões individuais, foi exatamente isso. A grande discussão, hoje a gente tem elencos muito fortes no Flamengo de atletas, mas ali o mais importante é que o nosso desafio é fazer aqueles meninos chegarem no mais alto nível que eles podem. E não simplesmente se tornarem um jogador de futebol para daqui a pouco estar jogando em séries que não é o que eles querem, não é o que o Flamengo quer, não é o que ninguém quer.
Mas acaba que se ele começa a ganhar salários mais altos, e aí a gente tem que fazer o seguinte exercício. Nós, né, hoje eu estou com quase 40 anos, estou com 39 anos. Será que eu, com 18 anos, com 17 anos, será que eu ganhando um salário de 5, 6, 8, 10 mil reais, será que eu teria cabeça para continuar me esforçando no melhor nível que eu podia para alcançar? E isso depende muito de menino para menino e depende dos estímulos que o clube, que o treinador, que todo o staff vai dar àquele menino. Agora, depende demais do representante, do empresário desse atleta, depende demais da família desse atleta. Isso, obviamente, que eu estou fazendo um recorte, talvez dos principais clubes do país. Mas se a gente for fazer um paralelo a qualquer faixa etária, a qualquer contexto, porque sempre vai ter aquele que é melhor, sempre vai ter aquele que é mais bajulado, em qualquer contexto, seja na escola, seja no projeto, seja na escolinha. Então, assim, de que forma a gente tem que lidar para a gente não perder tantos atletas? Eu não vou me ater muito ao desenvolvimento de trabalho de campo. Acho que tem pessoas, aí o Pivete é um cara excepcional para falar sobre isso, tá nessa função mais do dia a dia do campo, eu não estou tanto já há algum tempo, mas a gente tem muitas formas de se fazer isso. Né? A Universidade do Futebol, há cerca de uns 5 anos atrás, desenvolveu um curso espetacular, que eu não sei se eles ainda têm, que é o Educar pelo Futebol, que é um curso formidável, que faz um paralelo do conteúdo escolar com o desenvolvimento do futebol. E aquele contexto, na verdade, era muito mais se você fosse com olhar para o curso das escolinhas, teria um contexto muito real. Mas eu vi todo o conteúdo do curso, eu fiz associação com o alto rendimento. E assim, é impressionante como a gente tem total capacidade de fazer isso no alto rendimento, essa contextualização, porque a gente precisa de coletividade. Coletividade a gente precisa enquanto sociedade e enquanto time de futebol, porque não é natação, não é atletismo. E mesmo esses esportes você tem dependências ali. Né? Mas se a gente for colocar o futebol como coletividade ser fundamental, olha como é que é rico o futebol para ensinar esses valores que vão ser tão determinantes em momentos de crise dentro de um jogo, por exemplo, quando você toma 2-0 numa final de campeonato, e aí? Se você não tiver coletividade, uma equipe coesa, você vai perder aquele jogo, não tem a menor possibilidade. Então, assim, são só, como a gente tem 1 hora aqui, eu estou levantando questões mais reflexivas do que qualquer outra coisa, para a gente poder pensar, cada um que está aqui ouvindo esse debate, poder pensar de melhores práticas dentro do seu contexto, para a gente entender que o desenvolvimento do talento, claro, a gente está falando de futebol, né? Então a gente está aqui focado, eu estou trabalhando já há algum tempo em alto rendimento na base, mas desenvolvimento de principais talentos na base para entregar o futebol profissional, mas se a gente for parar para pensar, talento, cada ser humano, eu acredito muito nisso, cada ser humano tem um talento para alguma coisa. Né? E se hoje eu tenho jogadores, seja na escolinha, seja no meu projeto, que de repente não é o futebol, como é que eu posso estimular aquele menino a alcançar o melhor talento que ele pode desempenhar em alguma função? Então, assim, eu acho que é bem amplo esse tema, mas é uma coisa que hoje me fascina muito. Assim, eu procuro estar com isso bastante diariamente, pensando, diariamente, bastante evidente assim, na minha cabeça, para que eu não perca isso de foco, porque eu acho que isso é realmente fundamental o processo que a gente quer desenvolver, fundamentando sempre no olhar para aquele indivíduo que a gente está tendo a oportunidade de interagir e poder naturalmente dar estímulos e receber estímulos dele, né? Que é um ponto que eu também quero abordar aqui. Mas queria ouvir um pouquinho o professor e, caso tenha alguma pergunta, alguma colocação, acho sempre bom a gente trocar. Professor Eduardo, parabéns. Assim, na verdade, eu vou fazer só confirmações, né? Por exemplo, quando você traz essa questão do contexto, então fazendo síntese do que você vem trazendo, inclusive as pessoas podem participar com perguntas aí à vontade, mas você traz a importância de levar em consideração o contexto, da gente ter cuidado com um aspecto que o João Batista Freire traz, né? Não adianta o fantástico desenvolvimento intelectual se o afetivo for pobre. Você ocupa um espaço hoje, né, como gerente dentro de um grande clube de futebol brasileiro, que muitas vezes as pessoas associam apenas as relações técnicos funcionais, né? E você dá uma aula aqui nesse primeiro momento da nossa live, da importância do cuidado com o ser humano, na relação com as pessoas. Então, para além da gente ter uma formação intelectual que não está resolvendo o problema da humanidade, se a gente for para analisar aí as teses, dissertações, com todo o respeito às publicações,
mas essas questões, quando não materializadas, quando não levadas em consideração a formação humana, né, ela de pouco vale, porque as bibliotecas estão lotadas e a gente não está conseguindo resolver os problemas básicos da humanidade, que é o problema de relação. E a gente vê isso pela pandemia, o quanto dificuldade a gente tem de entender o outro, de compreender o outro. E o Edgar Morin, francês, que escreveu o livro Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, um desses saberes que ele colocou para as escolas francesas e que não acabou não sendo materializado, mas um desses saberes é a compreensão humana. Compreender colocando juntos elementos de explicação. E você, quando traz no início da sua fala vários elementos de explicação do contexto, você está buscando isso. Compreender esse ser humano atleta, compreender esse ser humano treinador, compreender esse ser humano dirigente, porque a gente não tem o costume, Eduardo, de colocar na mesa os elementos de explicação. A gente apenas julga, faz apenas julgamento. Eu não estou dizendo que é humanamente impossível a gente botar na mesa todos os elementos de explicação, mas a gente não faz nenhum tipo de movimento de tentar botar o máximo. Por que é dessa forma? Por que reagiu dessa maneira? É muito mais fácil a gente estabelecer julgamento e punição, e muitas vezes sem entender o contexto, e você foi muito bem nisso aí. Então, na verdade, eu só queria reafirmar, né, aquilo que você está dizendo. Fico muito à vontade para continuar aí, que a gente está aqui aprendendo muito. Parabéns pela sua posição que você ocupa hoje. Era isso que eu ia comentar. É muito importante terem pessoas ocupando espaços no futebol brasileiro no nível profissional e que tenham essa visão. Então a gente fica muito feliz que coordenadores, gerentes, treinadores, pessoas que são referências, quando vêm dialogar sobre futebol, que coloquem esse ponto de vista humano sempre no primeiro momento, porque é algo que a gente não pode perder de vista, seja qual for o campo de atuação profissional que nós estivermos. Exatamente, Jaderson, assim, eu vou até confidenciar uma coisa, porque o futebol do alto rendimento, né, e eu não estou falando de futebol profissional, mas pelo qual a gente é exigido, mesmo estando na base, o olhar para isso, para o lado humano, ele acaba sendo realmente, eu não vou dizer esquecido, mas colocado em segundo plano, para ser um pouco mais cuidadoso com as palavras. Mas tem um ponto bem importante, que foi o que eu acho que foi um insight que eu tive alguns anos atrás, porque eu sempre defendi muito esse olhar, esse pensamento. Algumas pessoas que trabalharam comigo aí estão entrando e é legal ver, porque eu realmente procuro ter esse olhar e eu só consegui começar a convencer algumas pessoas, que principalmente que ocupam posições mais políticas nos clubes, né, de que isso tinha algum tipo de relevância, quando eu comecei a usar um argumento de que se a gente desenvolver o ser humano, a gente vai estar desenvolvendo o melhor jogador de futebol. E aí isso para mim foi muito relevante, porque eu comecei a entender e eu passei a defender essa ideia para convencer essas pessoas dessa metodologia, vamos dizer assim, ou dessa linha de pensamento do trabalho a ser desenvolvido, mas fundamentalmente quando eu comecei a mostrar que se a gente formar melhor esse cidadão, ele tende a dar um retorno financeiro melhor. Né? E isso é nítido cada vez mais no mercado. Né? Eu até uso o exemplo quando eu dou algum tipo de aula, alguma coisa assim. Eu não gosto muito de citar nomes, mas tem momentos que nomes são importantes serem citados para deixar muito clara aquela posição e para usar aquele exemplo que é negativo de uma forma positiva, né? Para que aquilo passe a ser uma prática positiva. Então, eu sempre pergunto quando eu dou algum tipo de aula, eu falo o seguinte, o Lucas, que hoje está no Tottenham, ele foi um jogador que em 2012 foi vendido do São Paulo se não me engano, para o PSG, se eu não estiver errado. E um jogador que não tem exatamente as mesmas características do que ele, mas que é um jogador de atacante, é um atacante também, que faz gols, que é um jogador driblador e tal. Que tem similaridade, apesar de ter algumas diferenças importantes. Quando eu faço perguntas para o meio do futebol, quem é o melhor jogador dentro das quatro linhas, entre o Lucas, que está no Tottenham, e o Jobson, que jogou um bom tempo no Botafogo, jogou aí no Bahia também, as pessoas do futebol têm uma certa dúvida. Eu falo o melhor momento dos dois dentro das quatro linhas. E aí o Lucas foi vendido por 108 milhões em 2012. 108 milhões de reais em 2012. E o Jobson
há pouquíssimo tempo, estava envolvido em um monte de questões, e o futebol dos dois, se a gente parar para analisar só as 4 linhas, mas por que o valor de mercado do Jobson não é similar ao do Lucas, se o futebol dos dois é similar? Então, esse tipo de exemplo faz a gente refletir. Por que é tão importante a gente se preocupar com a formação? O clube, em teoria, não deveria ter essa necessidade. Hoje, por exemplo, eu vi que o Diogo Neto estava aí, não sei se ainda está, um grande amigo, um cara que eu admiro demais lá da CBF, e a gente troca bastante sobre isso também. Mas a CBF hoje, para a gente conseguir um certificado de clube formador para os clubes, a gente tem inúmeras exigências, né? E ali tem exigências que, em teoria, não deveria ser do clube de futebol. Eu defendo isso, eu vi, acho que a Evelyn, se não me engano, falando sobre o serviço social, né? Eu defendo muito o serviço social, a pedagogia, a psicologia, eu defendo muito essas áreas e estou tentando criar um núcleo, né? Até já conversei isso com o Gabriel Popolo também, para desenvolver isso cada vez mais forte dentro do clube. Porque isso é que eu acho que vai fazer a grande diferença para esse atleta. Mas, se a nossa sociedade, se o nosso Estado maior, se a gente tivesse o nosso país nos trilhos, com a parte de escolarização, com as famílias com toda a assistência necessária, talvez o clube investisse muito menos, talvez não fosse necessário o clube investir nisso. Hoje eu acho que o futebol talvez seja, no nosso país, que é considerado ainda, talvez, com uma certa desconfiança, do país do futebol, pelo menos por praticantes, né? João Batista Freire tem esses dados aí, então pode até compartilhar com a gente. A gente ainda é o país que pratica futebol acima de qualquer coisa. Então o futebol talvez seja a principal ferramenta de mudança social no nosso país. Então eu acho que sim, os clubes têm que assumir essa responsabilidade, pelo menos por enquanto, né? Então se a gente conseguir desenvolver isso através dos clubes e que os clubes deem real atenção para isso, a gente também vai entregar o que o clube quer, ou o que o meu presidente quer, ou o que o diretor quer. A gente vai entregar o melhor jogador de maior valor de mercado. Isso é uma crença pessoal. No início, eu usava esse argumento para convencer a cúpula política do clube para fortalecer esse tipo de trabalho. Hoje, eu acho que está tão nítido isso em função do mercado. Hoje, qualquer clube de ponta que vem contratar jogador brasileiro, ele faz um raio-x desse jogador, ele vai pesquisar a vida toda desse cara. Só você conversar com os scouters desses clubes espalhados pelo país, você vai ver. Eles não vão contratar mais problema, porque hoje tem jogadores competindo com o brasileiro no mundo inteiro. A gente tinha a gente tinha mais jogadores no mundo, mais disponibilidade, talvez era mais ricos de matéria-prima. Eu odeio usar esse tipo de comparativo com o ser humano, mas era isso, né? A gente tinha mais jogadores. Hoje a gente está concorrendo, então assim é muito complicado a gente não olhar para isso hoje, né? E mais do que isso, eu acredito muito que a gente vai, se a gente tiver esse olhar, e eu falei isso bem no inicinho, a gente vai ter o melhor jogador que ele pode ser quando ele entrar no futebol profissional, de suportar aquele contexto que é completamente diferente, quando ele for negociado, caso ele venha a ser, para conseguir se adaptar àquele país. Porque hoje os meninos, se a gente pergunta para qualquer menino hoje de 13, 14, 15 anos, e para os pais desses meninos, é importante frisar isso, onde ele quer jogar no futuro? Primeira coisa que ele vai falar é na Europa, algum clube da Europa. Né? E eu fiz esse exercício com algumas gerações no Botafogo, e foi muito curioso, isso há 4, 5 anos atrás, de eu perguntar para ele, você quer jogar onde? Aí o menino respondeu, eu quero jogar no Chelsea. Aí eu comecei a perguntar para ele, mas você fala inglês? Aí ele, não. Mas você já jogou, já ficou longe da sua família? Qual foi o máximo de tempo que você ficou longe da tua família? Ah, não, nunca, eu moro com os meus pais. Você já jogou com menos 1 grau, menos 5 graus? Já jogou nesse... Ah, não. Você conhece a comida inglesa? Qual é a comida inglesa? Você... Ah, não conheço. Então, assim, na verdade, eles só têm o sonho de jogar na Europa. Eles não concretizam esse sonho e se preparam para esse sonho, menos ainda as famílias, que deveriam ser as pessoas a orientar nesse sentido. E o clube faz parte disso. Então, acho que o clube hoje está herdando algo que talvez o nosso governo deveria fazer, e é uma crítica política, não quero entrar nesse mérito aqui, mas o nosso país deveria estar muito mais bem organizado e assistindo essas famílias em todas essas
o que é básico para a sobrevivência, saúde, educação e tudo mais, para que a gente pudesse ter um contexto muito mais focal no desenvolvimento realmente do futebol. Hoje não é a realidade. Se não é a realidade, que abracemos isso enquanto militantes do futebol, enquanto players que estamos nesse processo de possível intervenção do futebol, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir e, no final das contas, entregar o que o meu presidente, o meu vice-presidente quer de mim, que é o melhor, é uma formação mais qualificada para aqueles principais jogadores, para que eles possam jogar em alto nível no futebol profissional, suportar todo aquele contexto, porque não é um copia e cola, né? Suportar aquele contexto, se for negociado também suportar, porque para o clube e para o futebol brasileiro é muito ruim, aí falando mais do negócio, é muito ruim um jogador que você vende e esse jogador que depois ele volta, né? E aí ele faz carreira aqui, isso é bom, isso não é bom. Então, assim, eu acho que é uma questão para a gente pensar e o que a gente pode fazer com esse contexto. Eu acho que a gente tem muito a fazer. Apesar de eu achar que essa responsabilidade deveria ser muito mais compartilhada, eu acho que a gente, enquanto a gente está no clube, a gente tem muita responsabilidade com isso, sim. Perfeito, Eduardo. Assim, quando você faz a relação com a escola pública, né, meus pais, meu irmão mais velho, ele veio de escola pública na década de 70, principalmente ali, até a década de 80, ainda se sustentava uma educação que as pessoas consideravam de qualidade, né? E tinha aquela história da escola privada, tinha qualidade, mas facilitava de alguma forma o aluno para passar. Mas só para trazer um exemplo de que como não dá para botar o futebol numa ilha e não considerar os fatores que estão em volta. Então a escola pública, onde está a maioria dos jovens brasileiros, a maioria das crianças brasileiras, ela foi sucateada ao longo do tempo. É sim um posicionamento político, mas não é com a atual gestão, é na verdade com todo o processo de sucateamento da escola pública de uma maneira geral que tem acontecido no Brasil, e isso repercute em várias áreas, inclusive no futebol. Fica claro aí que você tem crianças que buscam ascensão social, isso é geral, e a gente percebe vários treinadores dizendo da dificuldade que tem de passar treinos básicos, porque o atleta ele não consegue compreender. A gente sabe que tem um problema conceitual, de às vezes os professores estão muito preocupados e presos de entendimento. Isso eu não estou falando, né, que é uma reclamação, inclusive aqui no Instagram, alguém comentou isso, é geral, ou seja, vários treinadores do Brasil inteiro estão falando que os meninos chegam nessa condição. Quando você vai na escola pública, todos os professores estão reclamando também. Então, assim, existe aí algo que precisa ser cuidado, porque é o futuro do Brasil. Seja para jogar futebol, seja para exercer qualquer outra profissão, é o futuro do Brasil. Esse é um ponto importante aí que você aborda em relação às escolas públicas que eu queria fortalecer. Professor, você falou de uma questão, logo no início, quero fazer um comentário. Às vezes estamos sendo criticados por não estar entregando mais talentos. E a gente entende que existe todo esse contexto que ninguém às vezes leva em consideração na hora de fazer análise, que é o julgamento, né, e não compreender os elementos de explicação, aquele exercício de ver tecnologia, a questão da escola pública, a questão da violência, urbanização, são questões que impactam, sim, no processo de formação motora, de espaços livres para poder jogar, e às vezes os meninos estão indo para cada vez mais cedo para espaços formais, escolinhas de futebol. Como é que você vê esse processo das escolinhas de futebol no processo de formação e já fazendo bate-bola aí com a questão da autonomia, né? Eu imagino que você vai tocar um pouco nesse assunto também. O que você vê? Assim, os clubes estão proibidos, né? De trabalhar mais cedo. E aí vão implementando suas escolinhas, suas iniciações, mas em formato de escolinha de futebol. E as escolinhas hoje acabam sendo, né? Um que é ocupado de maneira mais sistematizada pelas crianças, já que elas não têm mais essa oportunidade de jogar na rua, por causa dos motivos que eu comentei. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu já estou muito distante do acompanhamento de rotina de escolinhas, então é muito mais do que eu vejo em relação ao que eu ouço falar, na verdade, e do que eu troco com algumas pessoas que estão mais dentro desse contexto. A minha observação eu vou fazer até um paralelo com o que eu falei um pouco antes, assim. Eu acho que essa profissionalização do futebol e essa importação de conteúdo, e é uma crítica a isso, que eu acho que a gente tem que trocar, apenas tem que refletir em cima de qualquer coisa que a gente procura pesquisar e estudar.
Mas o que eu vejo é que sim, a gente, cada vez menos a gente tem espaços que reproduziam o que a gente tinha há décadas atrás, da ludicidade, né? O João Batista Freire fala disso com... Eu vou até me pedir desculpa antecipadamente aqui, mas assim, a gente tem uma perda bem importante desse cenário, né? E o que a gente tinha, eu acho que a análise é muito em função disso, né? O que a gente tinha naquela época, o que a rua dava a esses meninos, a nós, né? Eu ainda peguei um pouco isso, ainda bem, tenho muito orgulho disso. O que proporcionava a nós que hoje a gente não tem? E quando a gente pensa nas escolinhas, ou ainda, quando a gente pensa, e aí eu posso falar com um pouco mais de propriedade, quando a gente pensa no futebol, para meninos de 7, 8, 9, 10 anos, o que a gente está fazendo com ele? Quando a gente vai no futsal do Rio, é um futsal forte. Quando a gente vai assistir jogos do futsal, e aí eu estou falando de meninos de 9, 10 anos, você olha para a arquibancada, é muito preocupante a exigência que se cobra daqueles meninos. Né? Então, como é que a gente está substituindo essa ludicidade, essa brincadeira? Porque aí a gente está falando do que você colocou, assim, foi um ponto que a gente decidiu abordar aqui, que é a autonomia. Né? A gente vendo alguns jogos, eu estava vendo a final da Copa de 70, e é muito interessante você ver a postura dos atletas. Né? Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, além, obviamente, da qualidade dos jogadores e tudo mais. A postura desses atletas é impressionante como eles são donos de si, a sensação que passava. Pode ser apenas uma impressão também. Eu não vivi essa época para saber, mas dá essa impressão. E o que o futebol de rua proporciona dentre tantas coisas? A decisão é deles. A regra quem cria são eles. Se eu posso fazer tabelinha com a parede ou não, se bater no chinelo ou no paralelepípedo é gol ou não é gol. As brigas que existem, né, o chutador. Tem tão rico. O mais velho com o mais novo. Quantas vezes eu com 8, 9 anos jogava com meninos de 15 e aquilo ali, você vai criando habilidades para aquilo ali, você vai tendo que criar, você não tem pai e mãe, nem o professor para apitar parou para te ensinar coisa. Então, assim, obviamente que é difícil a gente reproduzir para um cenário mais formal, porque o pai está ali, de repente, pagando aquela escolinha, por exemplo, vai estar ali na beira vendo o treino, se o mais velho estiver jogando com o mais novo, não vai machucar meu filho. Então, assim, eu já tive escolinha e sei bem como é que funciona esse processo. Que também querem resultado, quer ver o menino... É louco, assim. Eu sou pai há pouco tempo e começo a entender um pouco mais essa loucura dos pais em relação aos filhos. Porque é um amor tão incondicional que a gente realmente não quer ver seu filho... É muito louco, mas é interessante esse exercício. Mas assim, eu entendo que a gente ainda não encontrou uma forma, e acho que a gente tem pessoas, inclusive aqui hoje, que contribuem muito com esse olhar, de que forma a gente poderia... Eu não tenho uma resposta, eu confesso, tá, Jada? É só assim. Mas eu acho que a gente tem que se debruçar sobre esse assunto, sim. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, não só com a especialização precoce, que a gente fala muito, porque isso é muito discutido na parte metodológica, mas também com a cobrança precoce, a competição precoce. Eu acho que isso tudo influencia negativamente demais a esse processo. Né? Então eu acho que é um apanhado. E aí, voltando à questão da autonomia, que é algo que eu gosto muito, eu tive um dos meus grandes mentores, é o professor João Paulo Medina, da Universidade do Futebol, e ele, uma das coisas que ele me desafiou na época que eu estava no Botafogo ainda, foi que a gente estava fazendo uma revisão do documento orientador metodológico, e ele falou para mim o seguinte: você perguntou para os atletas sobre isso? Os atletas interagem sobre a metodologia Eu falei, não, nunca tinha pensado sobre isso. Foi lá para 2014, 15, não me recordo exatamente, ou 16 talvez. E eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu tinha uma frase lá para 2010, que eu hoje tenho vergonha dessa frase, que era que jogador de futebol é burro e pai de atleta tem que estar distante do clube, porque só atrapalha. Hoje eu penso exatamente o oposto. Na verdade, o jogador de futebol é inteligentíssimo e ele precisa ser estimulado nas inteligências dele. E os pais têm que estar muito próximo do clube e o clube próximo às famílias
para que juntos possamos desenvolver aqueles atletas. E a autonomia vem a partir disso. No Botafogo a gente começou a fazer algumas ações, a gente começou a trabalhar muito com descoberta guiada, e no Flamengo agora a gente fez uma ação no caderno metodológico que a gente publicou internamente há cerca de 2, 3 meses. A gente fez algumas ações, e uma delas foi muito impactante para mim, onde a gente ia definir as ações básicas por posição, né? Onde a gente ia colocar que o zagueiro precisa ter pelo menos essas 6 ações, 7 ações fundamentais. Aquilo ali a gente precisava desenvolver. Ele não podia subindo de categoria sem desenvolver o cabeceio, por exemplo, dar um item qualquer aqui. E aí a gente trouxe os atletas para participar disso. Vocês, zagueiros, o que vocês acham que é fundamental? Como é que é o jogar do Flamengo para vocês? Qual é a marca registrada do Flamengo? Como é que funciona isso? A partir disso, a gente chegou nessa ação. Trazer os atletas e perguntar para eles sobre o que eles entendiam ser. E aí foi muito curioso. Nos zagueiros mesmo, no grupo dos zagueiros mesmo, surgiu uma situação deles elencarem, 20 ações fundamentais para o zagueiro, e uma delas eles colocaram assim, fazer gol. E aí na hora eu fiz a seguinte pergunta para eles, falei, fazer gol é uma ação fundamental do zagueiro? Vocês acham que é uma ação básica da posição? Vocês têm que fazer bem isso? Aí eles ficaram reflexivos. Eu falei, o que vocês definirem é o que vai entrar no documento. Só estou fazendo aqui junto com vocês uma reflexão. Já tive essa mesma reflexão com os treinadores de vocês, coordenadores. Né? E participou toda a equipe, os treinadores, cara, que a gente tem uma equipe no Flamengo hoje que eu tenho que tirar o chapéu. Uma equipe formidável, a parte técnica liderada pelo Cadu Borges, que assim, realmente são treinadores fantásticos que a gente tem, é uma equipe que eu tenho muito prazer de trabalhar. E aí a gente debateu isso com os atletas e aí eu perguntei para eles, falei, olha, então vem cá, se vocês ficarem um tempo sem fazer gols, vocês ficam, podendo, de repente, até ser dispensados do clube que não estão fazendo gol, eu estou falando, não, então é melhor tirar, não, é um plus, não é essencial. Eu falei, então, o que a gente está discutindo é o que é essencial. E a gente fez isso com todos os atletas, todas as posições. Cara, e foi uma troca riquíssima. E surpreendeu algumas pessoas no clube, isso é que foi mais legal, da capacidade, da capacidade dos atletas de participar da construção de algo tão importante para o clube. Então mostra que a gente precisa dar ao jogador cada vez mais o jogo a eles, o treino a eles, fazer eles participarem, porque eles é que são o sujeito da transformação, do desenvolvimento. Eles é que são o sujeito ativo desse processo. Então, o que a gente puder fazer com que eles compreendam. Então, quando o jogador é lesionado, eu preciso que o meu médico explique a ele o que aconteceu, mas é óbvio, de uma forma didática. Porque existe esse processo que está acontecendo, talvez uma incapacidade de absorção de conteúdo por parte dos nossos atletas e dos nossos alunos, e aí a gente pode chamar de que forma for. E aí o professor Amadeus, que está hoje no Sub-20 do Bahia, que é um cara que eu admiro demais também, ele tem uma frase, que eu nem sei se é dele, mas eu ouvi dele, que é muito interessante. O conteúdo bom é o conteúdo aprendido. Não é necessariamente o conteúdo que a gente passou, é o que a gente, o que a gente conseguiu passar, mas fundamentalmente o que é aprendido. Né? A frase dele é melhor do que essa, mas não me veio à cabeça agora. Então, assim, é isso. Claro. Então, aí está na capacidade de cada profissional. Eu não estou querendo defender que a gente tenha que ficar satisfeito com o que a gente está recebendo de atletas hoje. Não, porque tem situações que são extremamente alarmantes. Eu tive um menino no Cruzeiro que foi para mim foi uma obsessão assim, durante um tempo e não consegui, fui vencido. E o ponto central daquele menino era o cognitivo, era a capacidade de aprendizado, capacidade de absorção de informação. Mas eu ainda acho que a gente pode ser muito criativo, e aí não é uma crítica, porque eu sei que o desafio é enorme, mas a gente tem que ser muito criativo para ter capacidade de impactar aquele menino, seja de que forma for. E aí uma frase que eu ouvi de uma professora que eu tive na minha faculdade, que é a Mônica, que foi minha orientadora até da minha monografia e tudo mais, que ela fala que assim, ela tem um trabalho de inclusão muito interessante, e ela fala o seguinte, dentro de uma sala de aula, se um menino não está aprendendo, é responsabilidade do professor. Não é aquela máxima de eu dou a prova, um não aprendeu, a culpa é dele. Ele tem responsabilidade, claro, Eduardo, mas a gente tem também. Segura um pouquinho, rapidinho.
vai cair, né? A live cai depois de 1 hora, mas eu vou te chamar novamente e a gente pode ir para a parte final da live com tranquilidade. Claro, Beleza? sem problema nenhum. Vou chamar o pessoal que está nos ouvindo, volta novamente com a gente. Um abraço. Um abraço. Olá pessoal, meu nome é Jaderson Barbosa, coordenador do programa Encaminhar Ação Cidadã. Falando aqui em nome do programa, falando em nome da Associação FSA Esporte e Cultura, e agradecer a presença de todos nessa live aí maravilhosa com Eduardo Freeland, trazendo grandes contribuições e experiências dentro do futebol e podendo contribuir para esse momento aí que nós estamos vivendo, isolamento social, e reforçar, pessoal, a importância. Esse evento Conhecimento Solidário, ele foi criado para que a gente possa ouvir, né, os conhecimentos, as pessoas possam socializar, doar os seus conhecimentos, mas também que a gente possa doar de alguma maneira contribuição. Então, a Associação FSA Esporte e Cultura abriu uma conta exclusiva para que a gente possa receber, né, essas doações e transformar em alimentos e máscaras de proteção. Estamos aí numa crise sanitária, uma crise econômica, né, e uma crise de uma forma social, e a gente precisa contribuir com esse momento também. No link aí, benfeitoria, lá no site do peacufs.com.br, você consegue fazer a doação, aquilo que você puder, tá bom? Não esquece, vai lá, faz essa doação, que é importante a gente atingir essa meta também. Hoje é com o Eduardo Freeland e amanhã, 10 horas da manhã, com o professor Ricardo Torres. Então, galera, aproveita aí o momento de quarentena e se fortalece a nível de conhecimento e para além, né, da sistematização dos conteúdos, conhecimentos como esse que o Eduardo está propondo para a gente aqui, no qual a gente mais uma vez agradece. Novamente, para que ele retorne aqui com a gente para essa etapa final da live. Ela rendeu um pouco, isso é ótimo, e a gente compromisso realmente de seguir mais ou menos 1 hora, mas a gente também tem que usar a tecnologia a nosso favor. Se deu 1 hora no Instagram e a gente puder fazer mais um tempinho, vamos usar, né, a tecnologia ao nosso favor. Eduardo já está aqui novamente com a gente, só testando aí o áudio, Eduardo. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Jaderson. Olha só, a gente ganhou mais 1 hora, mas não precisa usar mais 1 hora, vai ficar muito na mão da gente fazer essa mediação. Eu imagino que as pessoas que estão nos ouvindo estejam assim, se surpreendendo, né? E eu estou tão surpreso, porque, se eu não me engano, eu estava num evento da Universidade de Futebol em 2015, ou foi 2016, não lembro. Você estava palestrando lá no Pacaembu e você estava no Botafogo na época. E eu estava lá, né, como coordenador da Associação FSA, do projeto FSA Esporte Clube. Então, naquele momento, eu já tinha percebido que algo de bom estava surgindo nos processos de gestão de clube. Eu estou usando você como referência, mas a gente sabe que tem vários outros que estão contribuindo também, mas usando você como referência nesse momento. E uma coisa muito interessante, eu falei, olha, se mais pessoas desse ponto de vista, que tivessem a compreensão, ocupar os espaços de decisão, mesmo que não seja a decisão final, mas pelo menos que possam, o que eu costumo falar de provocar rupturas, né, porque a gente tem a mudança do sistema e tem a transformação. A mudança do sistema é mais complexa a médio e longo prazo, mas as transformações ela acontecem agora, está acontecendo agora, né, a partir da teoria de Tiolan, né, que escreve sobre pesquisação e tal. Então eu acredito muito nesse processo de transformação que acontece de maneira dinâmica, e eu não tenho dúvida que você viria, né, entregar isso aqui nessa noite para a gente, numa noite tão especial. Como você falou, eu estava, antes de você entrar, reforçando a importância da doação para fortalecer a nossa campanha de doação. E um ponto, Eduardo, que eu queria comentar aqui, que é uma situação de profissionalização de atletas. A gente percebe que está começando a ter alguns critérios. Eu tive recentemente num clube e vi uma convocação de seleção brasileira sendo questionada ou devolvida para o clube, algo assim, porque o aluno não estava frequentando a escola. Eu acho assim que no momento que se criou regulamentação para o futebol feminino e partiu de cima para baixo para fazer um ajuste, né, histórico e que era desigual, se não partir do processo de gestão, fica muito difícil as transformações acontecerem. Então, eu vou dar um exemplo. Sei lá, daqui a 5 anos, vamos imaginar que um atleta ele só pode ser profissionalizado se ele tiver cumprido um ciclo de escolarização X. Já mas tem escolas que são desorganizadas e tal, mas o clube e o empresário e as pessoas que estão envolvidas, interessados no atleta,
eles vão se dedicar para que esse menino conclua pelo menos o ensino médio, né, para se profissionalizar ou que ele compreenda o ciclo. Eu estou só trazendo uma ideia que, para ser materializada, tem uma série de questões, mas só para dizer que o quanto é importante os clubes colocar no contrato, por exemplo, que o salário dele vai ser reduzido se ele perder o ano. Porque se a gente não começa a gerar esses detalhezinhos que vão impactar, né, na condução do atleta no dia a dia, na orientação dos pais, o que tem acontecido também que mudou muito? Se você brincava lá na casa do vizinho, sua mãe perguntava assim, seu pai, vai brincar na casa de quem? Ah, na casa de fulano. Então tinha uma referência familiar. E hoje também tem muitas crianças que estão perdendo essa referência. E é por isso que estão esse processo de terceirização do processo de educação. Então, ou terceiriza para a escola, terceiriza para o clube. E, infelizmente, as famílias não estão tendo tempo. Também tem que fazer justiça, porque está todo mundo... As mulheres, por exemplo, saíram para trabalhar. Então, os homens também estão trabalhando. Existe essa correria aí pela luta pela sobrevivência. E, por muitas vezes, a gente terceiriza também a educação dos filhos. E essa bomba vai, né, ganhando uma gigantesca. Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, se você já tem alguma experiência no Flamengo nesse sentido, né, de contribuir com a formação dele. Claro, você vai falar o que pode ser dito, tá? Fique muito tranquilo em relação a isso aí. E um outro ponto é sobre essa questão da competição na infância. Você, Eduardo, não sei se concorda, tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo competiu desde quando nasceu. Competiu na hora do pega-pega, para fugir, para saltar longe. Você competiu o tempo inteiro. Eu gosto sempre de ter o cuidado de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas confundem. E volto a dizer, quanto mais profundo a gente analisa os processos, menos a gente tende a errar. Então o problema, de repente, não está no processo de competição, na lógica interna do jogo. Qual é a lógica interna do jogo? É a lógica da criança. Como é que a criança brinca? Ela tem uma lógica interna, você acabou de dizer, com as regras dela, no ritmo dela. Aí parou, recomeça, cria uma situação ali de desafio. O problema é quando a lógica externa, que é a pressão do pai, pressão do treinador, pressão do processo como um todo externo, interfere, principalmente na infância, 5, 6, 7, 8 anos, ali, né, que é um processo importantíssimo de formação, e faz com que essa lógica interna seja rompida. E aí a criança ela começa a não jogar tendo o processo lúdico como prioridade. A prioridade passa a ter que fazer um gol de qualquer jeito, ou de ganhar a partida de qualquer forma, porque eu tenho que dar um resultado para meu pai, ou para minha mãe, ou para meu treinador. E aí a lógica interna desse jogo ela é rompida. Então, eu gosto de falar muito sobre isso, até quando eu estou tendo chance, né, com a equipe, né, que os treinadores que eu trabalho, na própria universidade dando aula, que existe uma confusão muito grande desse termo competição. Porque competir vem do latim competere, que é jogar com o outro. Então, competir é jogar com o outro. O outro meu adversário, o outro meu amigo. E o que a gente não quer é a competição da sobrepujança, do enlado, enganar, do ludibriar, de tentar, sabe? Mas querer ser mais rápido, driblar, ser mais inteligente. Essa competição é fantástica. Isso a gente tem que estimular. Agora, dentro de uma lógica interna. Se a gente estimula a partir da nossa lógica de adulto, aquilo que a gente às vezes faz, interfere muito ali, é como se a gente entrasse no aquário e mexesse totalmente no ambiente, ou no mar, e os peixes estivessem lá vivendo naturalmente e a gente começasse a querer controlar tudo. Aí a gente tira autonomia, sabe? Tira autonomia. Eu peço desculpa por ter me alongado um pouquinho, a ideia é te ouvir mais, mas era isso que eu queria que você, principalmente o primeiro ponto aí, você trouxesse, e essa coisa que você colocou aqui, né, na pauta também pra gente, a qualidade da equipe, de profissionais e tal. O que é que você pensou sobre isso também? Então, na verdade, você fique muito à vontade, tá, Jado? Você tem, não tem a menor dúvida que você tem tanta coisa para contribuir que é sempre bom te ouvir também. Então, na verdade, assim, eu concordo 1000% com você, porque eu acho que quando é uma competição intrínseca da criança, ela é essa competição que você citou, é do pega-pega. Eu sempre me achei, eu vi aqui que eu tenho uma irmã que está aqui, minha mãe também está aqui vendo, muito legal, estou até feliz por eles estarem aqui. Eu sempre me achei um cara muito competitivo, desde muito novo. Mas era uma competição que eu entendo que era intrínseca. E aí, seja ela o que for, posso querer ganhar, eu posso, né?
eu quero, né, sempre, eu tenho uma coisa muito forte disso, não é à toa que eu estou no alto rendimento, né? Não seria diferente. Mas o que eu observo é exatamente o que você colocou. É quando essa competição ela é de fora para dentro. E o que eu percebo, estando dentro e ocupando esse espaço que eu estou ocupando hoje, é que uma das questões que eu acho que prejudicam muito esse processo inicial da formação é quando esse menino está com 6, 7, 8, 10, 12 anos no futsal, ou já no futebol de campo, ou em que contexto for, ele é exigido para ganhar pelo pai. Ele é exigido para eventualmente ludibriar uma regra, porque é uma exigência do pai. É uma necessidade que o pai tem de se afirmar naquele ambiente, ou mesmo o mais relevante disso, que é ele precisar que o menino se destaque para que ele tenha um retorno até financeiro, um retorno imediato às vezes futuro, para sua família. E aí coloca um caminhão de responsabilidade em cima daquele menino, e é dessa competição que eu acho que ela não é benéfica para a criança. Né? Eu acho que competição, e aí você trouxe do latim a definição original, ela é muito clara, que é competir com o outro. Hoje a minha filha, de 2 anos e meio, brincando no videoconferência com uma amiguinha que ela não vê há muito tempo, por causa desse momento que a gente está vivendo, ela falou assim, eu vou correr mais rápido que você. Então, assim, ela tem 2 anos e meio, ela está competindo porque ela deu vontade dela. Só que, quando é de dentro para fora, é super saudável. E aí você vai ganhar, você vai perder, você vai aprender com aquele contexto normal. O problema é quando vem de fora para dentro, principalmente do adulto, que tem essa referência desse capitalismo que a gente vive e talvez de uma necessidade, seja de uma necessidade até não financeira, uma necessidade de se firmar naquele, ou se afirmar, e a financeira, que a gente sabe que ela é, em grande parte, o principal motivo dessa corrida desenfreada pelo destaque ser o meu filho, pelo meu filho ser o melhor, que eu acho tão prejudicial. E aí você trouxe a questão de contratos, a ideia. Engraçado você falar essa ideia, porque ela já veio na minha cabeça há alguns anos atrás, muito curioso. A questão de só fazer contrato profissional quando o menino tiver pelo menos um ensino médio completo, mas aí existe uma diferença de idade que pode bater. Mas aí a gente pensou, aí a segunda ideia que veio dessa ideia aí, o Jaderson, foi o menino só poder fazer o contrato profissional se ele tiver na série correta para a idade, entendeu? Aí a gente vai jogando com isso. É muito complexo. A gente também tem que ter um cuidado muito grande, porque aí o pai pode querer colocar em qualquer escola, a escola hoje em dia, a escola pública tem a questão da aprovação automática também. Então, assim, o que isso vai impactar real na formação desse menino? Mas existem várias coisas que se pode fazer no clube. O Marcelo Vilhena teve várias ideias que ele implementou já no Bahia, inclusive. Algumas eu estou roubando dele, outras a gente já tinha implementado. O Klaus, que era o diretor da base do Cruzeiro, fazia um trabalho excelente lá e me convidou para, inclusive, ocupar o lugar dele. Já colocava isso em contrato. Eu estou começando a fazer isso no Flamengo também. Eu não posso reduzir salário, por exemplo, de um contrato profissional, né? Mas eu posso não bonificar. E como no Flamengo a gente tem uma prática, e sei que muitos clubes têm essa prática de você virou o ano, tem um aditivo no contrato, por exemplo, o menino ganha R$2.000, virou o ano e vai passar para 2.500. Isso é muito comum em muitos clubes fazerem esse tipo de prática. E aí o que eu já estou colocando em contrato no Flamengo ele só vai, 2 pontos, ele só vai ter esse aditivo confirmado se o comportamento dele ao longo do ano, aí é uma análise subjetiva do que a gente tem, se foi adequada e se a questão da escolarização foi ok. Eu não coloco nem que se ele tem que passar de ano, né? Mas a gente fala de frequência e comportamento e rendimento. Porque às vezes a gente vê um esforço desumano daquele menino e uma dificuldade. Eu não vou punir 2 vezes esse menino. Mas a gente faz uma análise que é subjetiva, a ideia é sempre no meio e no final do ano. A gente começou isso ano passado, mas o ano passado foi extremamente conturbado, por motivos óbvios, e a gente começou esse ano de uma forma um pouco mais estruturada. A ideia em junho, a gente avaliar todos os atletas do clube e fazer já essa correlação, e no final do ano, sim, bater o martelo e aí contemplar ou não o atleta com esse aditivo financeiro, né? Porque no final das contas é o que as pessoas, as famílias, os meninos mais querem. E um outro ponto
que foi muito interessante que aconteceu no Cruzeiro no ano que eu estive lá, foi que eu percebia que existia muita punição no Cruzeiro, né? A gente tinha uma escola dentro do centro de treinamento, na Toca 1, o que me seduziu muito para ir trabalhar no Cruzeiro, para fazer esse link direto, escolarização e futebol. E eu percebia que o clube trabalhava muito com punição, que eu acho necessário, são adolescentes, a gente sabe como eles são, mas eu acredito que a gente tem que valorizar o positivo. Se a gente colocar na linha de frente o positivo e não o negativo, talvez a gente comece a gerar exemplos positivos. E aí eu posso usar esse exemplo positivo de várias formas, né? E aí o que a gente começou a fazer lá no Cruzeiro? E aí sim, já começando a ver em cima de rendimento escolar. A gente começou a fazer um ranking, né? E obviamente a gente prestava uma assistência através dessa escola, do coordenador, do inspetor, dos inspetores, dos professores, do coordenador da escola. A gente começou a acompanhar esse rendimento dos atletas e a cada bimestre a gente fazia o ranqueamento desses meninos. Isso a gente até já fez no Flamengo também. E a gente começou a pensar em uma premiação, mas não que fosse uma premiação que não fosse tão atrativa. Para você ter uma ideia, eu vou falar uma coisa aqui que eu não deveria, mas eu cheguei a pensar até em matinê. Não, beleza, então os 5 melhores a gente vai botar numa matinê, num domingo, meio-dia, entra numa boate e tal. Falei, não, isso é melhor não, acho que é exagerado demais. Essa a gente não colocou. Mas aí surgiram várias ideias, surgiu paintball, surgiu corrida de kart. Cara, o kart foi muito emblemático, porque a gente, acho que foram 7 ou 8 meninos que a gente acabou premiando. A gente levou esse menino para uma corrida de kart, tudo pago pelo Cruzeiro e tal. Cara, e aí os meninos saíram de lá falando, pô, eu não vou dar mole não, na próxima eu vou fazer, não, vou continuar estudando e tal. E os outros meninos, que eram onde eu queria impactar, os meninos que não foram os melhores, fazer com que eles entendessem que eles precisariam também batalhar por aquela vaga. E aí, obviamente, que só teve tempo de fazer isso no Cruzeiro, né? A gente levou paintball, levou para pizzaria, levou para essas coisas. Mas a nossa ideia era ter uma coisa que o professor René Simões iniciou no São Paulo também, lá para 2012, por aí, da gente fazer uma premiação também só por comportamento. E aí criar uma possibilidade dos meninos que têm mais dificuldade acadêmica poderem também ser contemplados. Isso a gente não conseguiu desenvolver no Cruzeiro. Mas são ideias que eu acho que a gente desenvolve o olhar do positivo. Aí uma coisa que eu fiz com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, por exemplo, foi o seguinte: atleta com mau comportamento, por melhor que ele seja tecnicamente, não dá mais entrevista, ele pode fazer 3 gols no jogo. A gente vai dar um jeito dele não dar entrevista e colocar o menino que foi bem no jogo, mas que tem bom comportamento. Então a gente começa a evidenciar, porque eles gostam, né? Hoje o Instagram, o Facebook, as mídias sociais de uma forma geral, trazem o quê? Eles trazem o status do menino. Então o que eles querem divulgar é o status dele. Então a gente começou a tirar isso. De alguma forma, a gente começou a tentar minimizar com que eles aparecessem enquanto evidência. Também foi um processo que foi de pouco tempo, durou 3, 4 meses só lá no Cruzeiro. Mas também foi muito interessante. Foi um trabalho em parceria com a assessoria de imprensa. Então, assim, tem ideias que a gente pode desenvolver, trocar, são reflexões que a gente pode fazer, porque tem uma coisa, você falou do médio prazo, né? Que sistemas só mudam a médio e longo prazo, mas tem mudanças que a gente pode fazer de imediato, eu concordo. O meio do futebol, o Medina sempre falou isso, que a política é o mais difícil, né? Porque a gente pode ter grandes ideias, se a gente não tiver a caneta lá para colocar, e a gente não tem para colocar e dar a aprovação, a gente não consegue desenvolver o que a gente tem de ideia. A gente tem que também desenvolver, no meu cargo hoje, eu vi até que o Tiano, que é o gerente da base do Botafogo, está aqui também, e ele sabe disso tanto quanto eu, está fazendo um trabalho muito suado lá, eu sei que não está fácil, mas está sendo muito bem desenvolvido, que a gente tem que ter uma outra habilidade enquanto gestor, é o trabalho para cima, né? A gente tem que ter a capacidade de convencimento das pessoas que estão lá em cima de que a nossa ideia vale a pena ser aprovada, ser investida. E aí, só fazendo um paralelo para não me perder, é a situação do exemplo, né? Que você falou do sistema, que demora tempo. Eu acho que quanto melhor a gente capacitar os nossos futuros ídolos, melhores exemplos a gente vai ter quando eles também chegarem ao futebol profissional. É uma pena a gente ter poucos, ou talvez não ter com a mesma intensidade que foi um Ayrton Senna no futebol, um Guga no futebol, né?
Claro que a gente não pode comparar de onde esses caras saíram e tudo mais, e a gente tem pessoas muito boas, né? Tem pessoas como o Alex, tem pessoas como o Paulo André, que tem uma cabeça muito boa, tem muita gente boa saindo, o Mauro Silva, que está fazendo um trabalho espetacular na Federação Paulista, inclusive, sobre um ponto que eu falei antes, de ouvir o atleta, o Mauro Silva, nem sei se eu podia falar isso aqui, mas vou falar, ele ligou para o capitão de todos os jogadores, o capitão de todas as equipes de Série A e B da Paulista, nem sei se foi só as séries A e B, A1 e A2, não sei, para perguntar se os jogadores estavam confortáveis em retornar a começar a jogar depois dessa pandemia. Então, assim, o trabalho assim, fantástico. Então, você tem muita gente boa. E quanto mais a gente cuidar da formação desses meninos, melhores ídolos a gente vai estar formando também para o futuro, para daqui a pouco isso começar a qualificar todo o processo, todo o sistema. Parabéns, incrível, assim, as coisas que você está trazendo, eu acho que nos motivam a caminhar e a seguir para frente. E a gente, infelizmente, né, cumprindo aí a regra do evento, a gente vai estar caminhando aí para o momento final da live, nos últimos 10 minutinhos aí, para a gente poder dialogar um pouquinho, muita gente participando, trazendo as contribuições, um grande abraço para todos aí, infelizmente, tem muita gente aqui da Bahia, de Feira de Santana, que eu não estou podendo saudar, mas agradeço a presença de vocês e do Brasil inteiro, né, através aí do evento Conhecimento Solidário. Tem um aspecto que você traz aí sobre a questão do estímulo, né, para a criança. Tem um livro muito legal, que eu acho que era até uma PILEG, ela é da área da educação, e ela fala sobre a questão das sanções e a moralidade infantil, de como a gente trabalhar sobre essa questão das sanções. E ela fala de duas questões que você toca: culpado e responsável. Então, uma coisa é você fazer a pessoa se sentir culpada, outra coisa é fazer ela se sentir responsável. Quando você se faz sentir culpada, você castiga, pune, a pessoa pede desculpa, de repente, se for adolescente, volta a fazer, ou criança, às vezes, volta a fazer. Mas quando você começa a ir pelo fazer, né? Todo mundo. Quando você se sente responsável, né, pelo processo, aí começa a valer a pena, porque aí entra o processo educativo. Eu vou dar só um exemplo rápido. Eu lembro que eu trabalhava numa escola, várias crianças entraram na área das criancinhas da educação infantil, e os meninos de 10 anos. E aí os meninos viraram boliche, se bateram lá, caiu. Ah, não, vamos tirar uma semana do recreio. Aí a coordenadora já tinha debatido esse livro com a gente, ela falou, não. Vamos colocar uma semana, esses meninos contando historinha para esses meninos da educação infantil de 3 anos, 4 anos. No primeiro dia os meninos chateados, contando historinha de cara feia. No segundo dia os meninos já ensaiando teatro. No terceiro dia os meninos já, e as crianças olharam, parando, olhando para eles assim, encantados, né? Com as historinhas, motivados. E aí, quando chega na semana final, né? Mais um pouquinho para frente, os meninos já estão protegendo as crianças da educação infantil. Já estão... olha, ninguém mexe neles, tem que ter cuidado com essa área é deles. Então, assim, se de repente tirar do recreio, né, apenas se sentindo responsáveis pelo processo. Né? Pessoal, caiu a conexão do Eduardo Freeland. Boa noite, saudar a todos vocês. A conexão do Eduardo caiu, daqui a pouco a gente retorna, que ele vai para o momento final da live, e aí eu vou fazer uma pergunta para ele aqui, que o pessoal colocou, né, sobre a questão da visão sistêmica e sobre a questão desse debate que tem aí, teoria e prática, né, do como é que ele vê esse processo de formação da comissão técnica, e a gente bater um papo sobre isso, para a gente finalizar a nossa live. Vamos ver se o Eduardo consegue voltar, se for um problema aí de conexão, se for de um problema de internet, vamos ver se ele já consegue retornar. Saudar a todos vocês, muitíssimo obrigado pela presença aí, a Luísa, Manuela, né, muito obrigado. Lembrando que amanhã, 10 horas da manhã, pessoal, nós estaremos recebendo o professor Ricardo Torres, professor de visão computacional da Noruega, da Universidade da Noruega, tem doutorado na área de ciência da computação, e o professor daqui, né, feirense, que chegou a ser coordenador de ciência da computação da Unicamp, e ele vai falar sobre colaboração humano-computador para a geração de estratégias de futebol usando simulações de multiagentes. À tarde, às 16 horas, vamos ter o professor Wellington Araújo, daqui da Universidade Estadual de Feira de Santana,
que vai falar sobre esporte e fenômeno social em jogo. Grande abraço para Bruno, Edu Silva, grande fenômeno aí do futebol, sem dúvida nenhuma, grande promessa, né, como treinador. Bruno, meu irmão, grande amigo aí, obrigado por tudo. E o professor Wellington vai estar falando sobre esse fenômeno social em jogo, né, que é o futebol. Bruno Pivetti, abertura, né, finaliza, desculpa, amanhã, às 19 horas, falando sobre periodização tática, sua contribuição ao futebol brasileiro. Não sei se vocês conhecem, mas o Bruno Pivetti teve a possibilidade de interagir lá em Portugal, né, com o Vitor Frade, e trazer aí seus conhecimentos sobre periodização tática. Vai estar falando amanhã, às 19 horas, com a gente sobre essa experiência, essa aplicabilidade, essa discussão dentro do futebol brasileiro. Professor Gilmar, estamos vivendo esse momento da pandemia aí, o professor Gilmar vai trazer as questões que envolvem atividade física e comportamento sedentário na infância e adolescência. Então, acho que é uma temática também riquíssima para esse momento e pós-momento pandemia também. O pessoal está perguntando se a live vai estar salva. Vai estar salva, pode ficar tranquilo. A primeira já está salva, né? A segunda vai estar salva também. O professor Eduardo já está aqui na área de novo, a conexão dele caiu, mas a gente... E teremos o Fernando Oliveira, treinador do Bahia Sub-17, que não é mais uma promessa dentro do futebol, já é uma realidade. O Fernando, que saiu aqui do projeto da Associação FSA Esporte e Cultura. Estou passando um pouquinho do card, da programação, Eduardo. Fica à vontade, eu caí, fiquei sem bateria, não percebi, desculpa. Beleza. Professor Fernando Oliveira, que é do treinador do esporte, contratou diretamente aqui do nosso projeto, assim como também outros profissionais, né, que está aí, inclusive, na análise de desempenho, o Gabriel Eloy. Então, o Fernando vai falar sobre o futebol que se ensina e o futebol que se aprende no Brasil. O Fernando aqui tem umas ideias muito bacanas. E, para concluir, Guilherme Machado vai falar sobre a tomada de decisão no futebol e a formação de jogadores inteligentes e criativos. E a gente entende que esses debates diversos, né, sobre a questão da atividade física, saúde e qualidade de vida, sobre a questão do esporte no contexto social, né, uma análise crítica, é extremamente importante no quebra-cabeça que vai se montando para a formação humana, seja dentro do futebol ou fora. Então, aproveite muitíssimo esse momento. Eduardo, prometo que é a minha última pergunta. Que eu estava falando sobre a questão das crianças, só para concluir o raciocínio. Curioso com essa história. A criançada chegou lá no quarto, quinto dia, né, no último dia da semana, contando as historinhas, e eles já estavam protegendo os meninos. Sai para lá, cuidado com eles, porque virou uma relação afetiva. Eles perceberam que aquelas crianças não sabiam se defender, que tinha que ter cuidado. Então eles pararam de ser culpados e se sentiram responsáveis. Se a gente dá um castigo, vai ficar uma semana sem recreio. De repente eles não iam entender quem são aquelas crianças. Por que é importante ter cuidado com elas? Então a gente precisa sim usar do processo científico, daquilo que está produzido, da pedagogia, das ciências, né, ciências sociais, da fisiologia. A gente não pode negar o conhecimento. E tem que usar isso a favor da formação humana. Então, utilizar esse tipo de sabedoria é legal. Então, enfim, as duas questões que eu vou trazer para você agora, para você concluir, que não são situações fáceis, perguntas fáceis. A primeira questão sobre a visão sistêmica. Claro que você vai poder falar aí que você compreender, entender de importância nesse momento. Foi uma pergunta que saiu aqui na live. O que é que você compreende disso dentro do futebol brasileiro hoje? E aí uma pergunta minha, porque você falou do... Como é o nome dele que está na Federação Paulista? Você acabou de falar agora? Você falou do nosso craque, Mauro Silva, e falou da situação que ele vem, né, mediando com competência e ocupando bem o cargo. E uma das questões que a gente percebe hoje em dia é que há uma discussão muito sobre quem deve ocupar o cargo de treinador ou de, sei lá, da função principalmente de treinador dentro do futebol. Ex-atleta, acadêmicos. Para mim, essa discussão já está um pouco superada. Mas volta e meia a gente está em lives, em debate sobre isso. E aí eu consegui ouvir uma conclusão muito interessante do Fernando, não sei se ele vai falar sobre isso lá na sexta-feira, né? Mas de qualquer forma eu vou plagiar aqui a ideia dele, quando ele faz um comentário. Gente, não importa se é ex-atleta ou se é acadêmico. O que vai importar é assim, que ex-atleta é esse? Que ser humano é esse? Que conhecimento ele tem para ele poder ocupar o espaço que está posto? Então não importa se é acadêmico ou se é treinador. Porque tem gente, por exemplo, que não jogou futebol, que não vivenciou futebol, mas tem uma competência
teórica vivencial e em outros espaços acumulados, que de repente ele consegue resolver a situação que está ali. E competência não tem nada a ver, né, que a gente às vezes confunde. Ah, fulano não tem competência. Por exemplo, Pelé tem competência para dirigir um carro de Fórmula 1 de Ayrton Senna? Não, mas ele é extremamente competente naquilo que ele faz. Então, assim, competência não significa não ter competência para aquilo, não significa que ele não tem competência. Mas a competência para resolver a situação complexa que ele está ali. Então, Fernando fez esse comentário, mas eu queria saber a tua posição sobre isso. Se hoje no Flamengo existe algum projeto relacionado a isso, de aproximação de treinadores, de ex-jogadores, né? Como é que fica essa relação? E essa questão da visão sistêmica, o que é que você compreende hoje desse processo de formação, que é essa ideia conceitual, né, metodológica, de trabalho dentro do futebol. Ajuda, não ajuda, contribui, não contribui? O que é que você vê? Então, deixa eu começar pela questão do treinador, o acadêmico. Uma vez que fizeram essa pergunta, eu respondi com uma palavra muito pequena e simples. O que ele acadêmico ou ex-jogador e tal, ele tem que ser bom. Ele tem que ser bom. Aí entra uma coisa para agregar o que o Fernando colocou, que é o seguinte: é bom em quê e para quê, né? Porque, na verdade, se eu vou contratar um treinador, eu preciso saber quais são as competências que eu quero desse treinador para aquilo que eu quero que ele desempenhe. Porque se eu estou num clube X, se eu estou hoje no Flamengo, eu tenho uma exigência. Eu estava no Botafogo, eu tinha um outro tipo de exigência. Eu estava no Cruzeiro, eu tinha um outro tipo de exigência. Eu estou no Madureira, eu tenho outro tipo de exigência. Se eu estou numa categoria sub-11, a exigência é uma. Se eu estou no sub-20, que competências esse cara tem que reunir para ele conseguir desempenhar um bom papel? Para mim, eu costumo dizer o seguinte, que o cara que jogou, queria eu ter jogado no nível como o do Mauro Silva, por exemplo, que o cara que jogou, ele vai ter um olhar para dentro do futebol que o acadêmico talvez nunca tenha. E ele pode agregar muita coisa que o acadêmico tem. Eu acho que ele sai na frente nesse sentido, apesar de ele também perder um momento da carreira dele como jogador, ele também perde um momento muito importante de se dedicar ao lado acadêmico, ao lado das pesquisas, dos livros e dos professores e tudo mais. Então, na verdade, uma balança que eu acho que não faz muito sentido. Porque você vai encontrar acadêmicos muito bons e muito ruins, você vai encontrar ex-atletas muito bons e muito ruins. Eu acho que o cara tem que ser bom. E aí, eu tenho que definir, enquanto clube, que competências ele tem que reunir para onde eu quero colocar ele. No meu caso, que eu tenho várias categorias e cada categoria exige um tipo de trabalho, né? E se eu vou ter um plano de carreira, se eu colocar um cara hoje no sub-13, com características muito determinantes só do 13, eu vou conseguir botar esse cara no sub-17 daqui a 4, 5 anos? Eu vou ter esse plano de carreira para ele? Eu não vou ter? Então, assim, é uma análise muito particular de clube para clube, de gerente para gerente. Assim, eu não acredito nessa filosofia. Eu só acho que qualquer um de nós, já me perguntaram assim, como é que você está vendo hoje o mercado e tal? Não está sendo fácil contratar, porque a habilidade afetiva não está tão latente nas pessoas. A capacidade de fazer a informação ser introjetada naquele atleta ou relacionamento interpessoal, a gente está estudando muito também, a gente está se debruçando muito em teorias, muito em livros, e está esquecendo de uma coisa que eu falo muito da minha geração, das gerações um pouco mais novas do que eu, quando aquelas pessoas que a gente julga serem boleiras fazem alguns comentários mais agressivos, cara, vamos refletir se não faz algum sentido, porque eu acho que faz, entendeu? E a gente começou também a julgar de volta, né? Ah, mas os caras não querem estudar. Eu acho que não é bem, essa briga não faz sentido. Eu acho que o que faz sentido é a gente ter uma capacidade de ter, sim, conteúdo, mas também entender como é que é a prática e se aprofundar e mergulhar em que ser humano é esse que eu estou trabalhando. O que eu quero desse cara, qual o caminho que eu vou desempenhar para que eu consiga que ele absorva aquilo ali. Não adianta eu chegar com o livro debaixo do braço, passar aquilo tudo e eu vou dizer que dei. Mas ele não aprendeu, então não faz sentido nenhum. Sabe? Então, eu acho que a discussão não é bem nesse sentido.
na minha concepção, concordo com você. Acho que isso aí já tá deixando de ser uma discussão latente. Que bom. Eu acho que não faz muito sentido. Sobre a questão sistêmica, eu já há alguns anos eu ouço esse termo. Eu confesso que eu estudei bastante ela durante um bom período, principalmente na questão da periodização tática, né? E que traz que o jogar é o fundamental, e aí você aí tem a analogia do bolo, né? Sim, eu confesso que para mim não faz sentido se não for sistêmico. E aí eu falo de qualquer coisa, porque a gente está inserido num contexto. Se a gente está inserido em contexto, quando a gente fala que é importante cuidar do cidadão para que ele possa desempenhar o melhor papel dele, para mim isso é sistêmico. No Flamengo, especificamente agora, nessa revisão de metodológica que a gente fez, que eu participei, porque já existia uma metodologia desenvolvida, a gente apenas fez uma revisão com essa equipe técnica que eu valorizo muito. Aliás, eu queria, até falei, você até citou isso antes da gente concluir a primeira parte, assim, a equipe que eu tenho hoje no Flamengo, eu tenho que tirar o chapéu, né? Dos meus assistentes sociais, da psicologia, do departamento médico, da equipe técnica, assim, é um grupo de profissionais realmente que faz a gente pensar, desafia a gente permanentemente, e eu acho que esse é o grande bem que o Flamengo tem, né? E tomara que a gente consiga cuidar muito bem dele. Mas, em linhas gerais, assim, a gente partiu para a parte metodológica, que eu acho que a tua pergunta é até mais direcionada para isso, da seguinte maneira. Eu até dei um exemplo rápido quando a gente ouviu os atletas, né? Qual é o jogar do Flamengo que a gente se identifica? Né? O que a gente entende? Aí a gente fez pesquisa, a gente estudou a história do Flamengo e tudo mais. E aí, em cima disso, a gente começou a destrinchar aquele jogar, a gente fez uma frase. Essa frase é o jogar do Flamengo, e aí isso foi para presidente, isso foi para cúpula, isso foi para os jogadores, isso foi para a equipe técnica. Só não foi para a torcida, que era uma vontade minha, a gente colocar isso no site e perguntar para a torcida. Torcida, isso aqui, para vocês, é o que o Flamengo faz uma espécie de uma enquete e ver qual ia ser o resultado. E aí as sugestões pudessem surgir. Mas isso não foi. Em cima dessa frase, que é o jogar do Flamengo, ou seja, é o produto final que a gente quer, a gente foi destrinchando aquilo para o princípio do jogar. Então, a gente fez aquele desmembramento mais tradicional dos momentos do jogo, ataque, defesa, as transições e tal, e destrinchou aquele jogar por princípios. E esses princípios, por exemplo, na defesa, eu tenho esses princípios. Então, o que eu preciso do meu zagueiro para que ele desempenhe aquele princípio e, consequentemente, aquele jogar? O que eu preciso do meu atacante para que ele desempenhe aquele princípio de defesa para chegar naquele meu jogar? Então, assim, eu entendo que tudo é uma coisa só. Para mim, isso é sistêmico. Aí, quando a gente vai para o dia a dia, para a rotina de treino, para mim, a gente tem muito pouco tempo de trabalho. Né? A gente, hoje em dia, tem 1h30 de tempo útil de campo, por exemplo, a gente tem 1h15 cada categoria, aproximadamente. E eu sei que tem clubes que não tem campo, eu sei que tem clubes que tem campo 2, 3 vezes por semana. Então, assim, eu entendo que a gente tem que otimizar o tempo. O futebol é um só. É óbvio que por cada categoria a gente tem que ter alguns cuidados, mas eu acho que a gente tem que treinar o futebol. Eu tive um professor de atletismo, que ele, na faculdade, que o exercício final do curso dele era a gente montar uma aula para uma escola pública, lá no Fundão, né? Eu fiz o FRJ lá no Fundão. E aí a gente fazia todo um processo. Eu lembro que eu tomei um tapa na cara dele, assim, de conteúdo, porque eu montei toda uma progressão pedagógica e tal, não sei o quê, e corrida mesmo para os meninos, eu só dei na última meia hora das 4 aulas de 50 minutos que eu dei. Aí, no final do meu curso, ele falou assim, o que eles mais gostam? Eu falei, pô, eles adoraram correr. Eu falei, você não acha que você aproveitou pouco correr? Eu falei, E olha que era atletismo, era aula de corrida. Então, assim, aí me vem só essa reflexão. Eu acho que a gente tem que, sim, partir. Claro que eu estou sendo simplório demais em falar da temática do sistêmico. É óbvio, eu não estou me aprofundando em teoria. Mas eu acho que o entendimento que eu passei até depois de estudar era que entender o sistema, entender como é que a vida funciona, entender como é que o trânsito funciona para eu poder me inserir naquele contexto sistêmico.
E o futebol, para mim, é exatamente isso. Se o jogo é aquele, de que forma eu vou capacitar a minha equipe para estar mais rapidamente alcançando aquele nível que eu quero? Isso pode ser feito de várias formas, inclusive lúdica, para aqueles meninos mais novos, que têm que ter uma ludicidade muito mais latente, porque a competitividade é aquela competitividade que a gente estava falando. Então, eu entendo dessa forma. Eu acho que cada vez mais a gente vai trabalhar de forma sistêmica. Eu acho que a crítica que a gente faz, por exemplo, ao trabalho que era desenvolvido na década de 70, 80, até antes, que tinha muito coletivo, a gente ouvia muito isso, tem muito coletivo. O coletivo não tem nada mais sistêmico do que o coletivo. Agora, como é que você vai dar propensão àqueles comportamentos que você quer? Aí cabe a cada profissional desenhar a sua semana, seu microciclo, mesociclo, para você alcançar. E é uma questão muito de clube para clube, de profissional para profissional, mais metodologicamente falando, assim. Mas eu acredito muito nessa linha de trabalho. Eu só acho que a gente acabou errando durante um momento, que a gente acabou importando a periodização tática especificamente, e aí a gente começou a esquecer, que para mim, coisas muito importantes na rotina de trabalho. Eu sou um defensor do trabalho, do treino analítico, por exemplo. Eu sou muito defensor do treino analítico. Eu só acho que o treino analítico pode ter uma intensidade de jogo, pode ter uma contextualização mais próxima e ainda assim ser o foco naquele gestual, naquela repetição. Então, eu acho que você pode ter espaço para várias metodologias para o desenvolvimento do jogador. Agora, eu acredito que a sistêmica, ela se aproxima mais do que é o que a gente quer como produto final. Não sei se foi claro. Muitíssimo claro. Professor Eduardo, a gente está chegando no momento final da live. Eu confesso que foi sensacional, né? Inclusive, o bate-papo aqui a gente poderia ficar por muito tempo, mas agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, a sua contribuição para esse momento que nós estamos vivendo, sempre reforçando para as pessoas aí, quem puder fazer sua doação com o que puder, e quem não puder doar, compartilha aí, divulga, porque ajuda a gente a atingir pessoas que de repente tenham essa possibilidade de fazer algum tipo de doação. Nosso evento, né, Conhecimento Solidário, é um momento, sim, de levar um pouco de entretenimento, de lazer, de conhecimento para as casas de vocês, mas é também um momento de arrecadar e tentar ajudar as famílias que mais precisam. Aqui na cidade de Feira de Santana, nosso comércio está fechado, né? Existe, sim, dificuldades em alguns diversos pontos da cidade, e a gente está tentando também, dessa forma, contribuir através do programa Encaminhar Ação Cidadã, da parceria com a Associação FSA Esporte e Cultura, aqui da cidade de Feira de Santana. Então, volto a dizer a vocês que tem duas formas, através do depósito na conta caixa aberta exclusivamente para isso, ou através do aplicativo aí, que é do sistemazinho da benfeitoria, né, que é a espécie de uma vaquinha virtual, que dá a possibilidade também de vocês realizarem a ajuda. Eu queria que o professor Eduardo entrasse agora nas suas considerações finais, falasse um pouco aí sobre esse momento que nós estamos vivendo agora, como é que estão lidando com isso, você também está lidando com isso, e, de antemão, agradecer, professor, muitíssimo as suas contribuições, a sua disponibilidade, em nome da Universidade Estadual de Feira de Santana, do Grupo de Pesquisa FUTICOM, do Grupo de Extensão PEAC e da Associação FSA Esporte e Cultura, de todos que estão envolvidos nessa contribuição desse evento. O nosso muitíssimo obrigado, com muito carinho e respeito, e realmente a gente agradece muito a sua participação nessa noite. Professor Jadson, eu queria parabenizar, primeiro, a sua iniciativa. Várias coisas eu não tinha nem Instagram, eu falei isso para você. A minha intenção não era criou para o evento live de debate, porque eu acho que é importante, movimenta de alguma forma, mas a gente tem que tomar um cuidado para não banalizar algumas coisas, né? E aí, obviamente, que o trabalho que você desenvolve e o motivo e o propósito pelo qual você desenvolveu essa mesa redonda, essas discussões, esse canal de comunicação e troca, foi o que mais me motivou a estar aqui. Realmente o momento é muito difícil. Espero que não esteja apenas começando uma pandemia aqui no país. A gente já está aí há quase 60 dias vivendo esse processo. E eu estou muito receoso disso ainda estar começando. O teu apelo para que as pessoas realmente ajudem, ele é muito válido e eu acho que esse apelo tem que ser reforçado a cada dia. As pessoas, a gente tem muito receio, eu acho que a gente é privilegiado, quem tem hoje um teto, quem tem hoje comida na geladeira, a gente é privilegiado, né?
Então, eu acho muito importante a gente realmente contribuir, sabe? O momento é... eu tenho muita preocupação com as pessoas que têm menos possibilidades nesse momento. E eu acho que quem tem um pouquinho a mais, eu acho que é hora da gente ajudar, tirar a mão do bolso, sim. Se for essa... Às vezes a gente tem dúvida para quem a gente vai ajudar, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Se a pessoa vai fazer mau uso daquele dinheiro, daquela contribuição, a gente não tem esse controle. Né? Como a gente, quando vai implementar qualquer coisa no clube, não tem o controle de ter longevidade aquilo. Mas a gente tem que fazer o que a gente entende que é o certo. Nesse momento, as pessoas estão morrendo. Né? Segundo o Ministério da Saúde, a gente já está chegando a 50 mil casos, né? E as mortes estão seguidas aí, e são mortes que, quando a gente ouve o depoimento, é muito duro de ouvir. Eu, graças a Deus, estou com a minha família, minha esposa e minha filha, em casa, conseguindo viver bem, né? De alguma forma até aproveitando esse momento para viver momentos que a gente não teria, né? Com a minha filhinha de 2 anos e meio. Mas é um momento muito duro que a gente está vivendo, né? A gente, a partir de amanhã, vai ser obrigatório sair de máscara no Rio de Janeiro, que eu acho que já deveria ter sido antes, mas sempre há tempo. E é tudo muito novo, né? Tudo é muito novo. Então, é só um apelo, reforçando o seu apelo, eu acho que a gente tem que ajudar de várias formas, não é só em dinheiro, mas ajudar, porque as pessoas estão precisando, as pessoas estão morrendo. E eu acho que contra isso, cara, não tem argumento. Né? Então, façamos o que a gente pode, da melhor forma que a gente puder, porque eu acho que minha mãe me ensinou, e ela está aqui, se a gente jogar uma estrelinha no mar, tem uma que a gente conseguiu ajudar. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Foi uma grande honra poder participar. Um grande abraço. Obrigado, professor. Pessoal, amanhã, 10 horas da manhã, estaremos com o professor Ricardo Torres, seguindo a nossa jornada até sexta-feira à noite. Eduardo, Deus abençoe a sua família. Muitíssimo obrigado pela presença. Boa noite para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Até amanhã, meu irmão. Um abraço.